Deixa eu trazer o Theo Cury, porque afinal de contas, né, preciso, como diriam os Beatles, com uma ajuda dos meus amigos, a gente vai mais longe e consegue não só manter o tom do nosso 360, mas entender por que é tão importante esta postagem, né, de Messias para Messias, acaba tendo essa... Isso, dos charás, exato. A coincidência dos nomes, mas porque, de fato, é um senador ligado à bancada evangélica e que faz um gesto público num momento em que o favoritismo de Jorge Messias a ser indicado ao STF acabou perdendo um pouco de força, embora muita gente próxima do presidente Lula diz que ele mantém a convicção, como ouvimos do senador Jacques Wagner, né, Theo Cury, mas diante da preferência de uma boa parcela do Senado, inclusive do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela indicação do senador Rodrigo Pacheco. Sem dúvida. Yuri, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem acompanha a gente. É uma sinalização importante e aí não por conta do partido, mas também por conta do partido em quantidade de número de votos, mas para contaminar outros senadores da casa. Isso é importante. O senador Messias de Jesus é um senador do Republicanos pelo estado de Roraima. Se você entrar no site do Senado, você vai ver que há 4 senadores do Republicanos: o Messias de Jesus, o Hamilton Mourão, a Damares Alves e o senador Cleitinho de Minas Gerais. São 4 senadores. Muito dificilmente esses 3 outros votarão favoráveis ao ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí, por exemplo, a Damares Alves, que é uma senadora evangélica, foi ministra do governo de Jair Bolsonaro, não deu sinalizações de que vai votar favoravelmente ao nome do ministro Jorge Messias. Dito isso, é importante essa sinalização porque a gente vê aí dos 4 senadores do Republicanos um voto já favorável ao ministro, muito provavelmente, ao ministro Jorge Messias. E esse voto favorável, esse apoio, pode significar e pode ter um impacto em outros partidos, não somente no Republicanos, que é um partido que está ligado diretamente à igreja, consegue, muito provavelmente por uma articulação do senador Messias de Jesus, contaminar positivamente outros senadores que possam fazer parte da bancada evangélica no Senado Federal. Então, daí uma sinalização importante. É um senador de um partido que majoritariamente não vota com o governo, em muitos casos, e que nesse caso é um partido ali que tem se colocado contra textos de interesse do governo no Senado Federal. Tem outros participantes, como, por exemplo, o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, e o senador Cleitinho, que talvez não votem a favor do ministro da Advocacia Geral da União para uma vaga no Supremo. Mas é importante que haja um posicionamento distinto nesse grupo pequeno, porque ele pode ter um impacto no voto de outros senadores. É com isso que o governo conta, é com isso que o indicado do presidente Lula vai contar. A gente contou também na semana passada sobre aquela articulação de senadores e deputados da bancada evangélica com o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro evangélico e é um ministro que pode virar votos favoráveis a Jorge Messias no Senado Federal. Então, toda ajuda, todo voto, sim, é bem-vindo, porque ele vai precisar de 41 votos no plenário do Senado Federal. Pois é, Theo, deixa eu assuntar bem rapidinho contigo, porque em todas as sabatinas, né, e votações de indicados ao STF no Senado, a gente fala muito, isso de demais autoridades, a gente fala muito da preocupação em se posicionar contra ou a favor quem vai assumir um papel na corte. Só que neste caso também tem uma briga a ser comprada com o presidente do Senado, não? Sem dúvida alguma. Ao você já antecipar, e esse é um bom ponto, porque há sempre dúvidas sobre de que maneira os senadores estão votando. Houve uma cobrança muito grande, você vai se lembrar, com relação ao senador Sérgio Moro na época da indicação do Flávio Dino, na época da indicação do Cristiano Zanin. De que maneira ele, que ficou frente a frente com o Zanin,
Durante o período da Lava Jato, Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba, e o Cristiano Zanin, defensor do então ex-presidente Lula, votaria na indicação de Cristiano Zanin e depois com relação a Flávio Dino. Muitos deles mantêm esse segredo e morrem com esse segredo. Ao se posicionar de maneira antecipada e ainda com um nome que não é o nome apoiado pelo presidente do Congresso Nacional, pelo presidente do Senado Federal, de fato, você pode comprar uma briga. Ou, no melhor cenário ali, no cenário menos pior, você compra um desgaste, de fato, com o presidente do Senado Federal, que é um apoiador e defendeu o nome de Rodrigo Pacheco, o presidente Lula.